Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Voltei aqui, né? Já tinha encerrado com vocês a parte teórica. Inclusive, no finalzinho do vídeo, eu falei para vocês, olha, gente, eu tentei mostrar para vocês o que vocês mais vão usar hoje no concurso público. E aí eu falei o seguinte, 2 pontos, gente, no meu curso não coloquei, que são as funções da linguagem e as figuras de linguagem. Só que, porque ainda falei o seguinte, porque não tem caído muito, mas, todavia, entretanto, resolvi gravar esses 2 vídeos aqui de complementação para que você fique com o curso fechado, porque ultimamente tem surgido umas bancas que elas cobram isso, né? Então, quem não gosta muito é o CESP, a ESAF, a FCC, são bancas maiores. Mas se você encontrar Cetro, Quadrix, Funiversa, IDECAM principalmente, elas cobram, né? Então, eu resolvi voltar aqui e fazer esse adentro aqui para vocês, né? Para que vocês fiquem com o curso de interpretação fechado, beleza? Então, acompanhem comigo, gente, a explicação. Primeiro, eu vou falar das funções, né? Que aí depois eu mostro para vocês as figuras de linguagem, tudo bem? Então, eu fiz um resuminho aqui, coloquei algumas questõezinhas para a gente treinar ao final, combinado? Então, vamos ler? Então, acompanhem comigo aqui. Olha, aqui tem a parte teórica, né, para vocês lerem, eu coloquei bem explicadinho aqui, vocês podem complementar os estudos de vocês pela internet, né, porque a internet há muita coisa, vocês podem também complementar a linguagem de vocês por autores, né? Mas a máxima é saber identificar, certo? Quando a gente fala de linguagem, né? Deixa eu abrir aqui uma informaçãozinha. Para que haja uma comunicação, nós precisamos, no mínimo, de 3 elementos da comunicação, que é o emissor, que é alguém para emitir essa comunicação, certo? O receptor, que é alguém para receber essa comunicação, e entre os dois precisamos ter uma mensagem. O que seria a mensagem? Seria algo para ser comunicado, né? É o conteúdo que você quer transmitir, certo? Essas informações aqui são os elementos da comunicação, ó, elementos da comunicação. Então, para que haja a comunicação, eu tenho que haver o emissor, para comunicar, o receptor e a mensagem. Só que essas pessoas, elas podem se valer de gestos, de escrita, de fala, para se comunicar. E aí, elas precisam, para se comunicar, usar um código, certo? E aí, o que seria o código? Como que essa comunicação irá ser transmitida. Por exemplo, se eu quero falar da língua portuguesa, eu vou lá pegar algum autor que fala da língua portuguesa. Aí eu preciso de um código, nesse caso eu usei a língua portuguesa. Aí eu quero saber o significado de uma palavra, eu pego o dicionário. Então, o código é o meio pelo qual a mensagem vai ser passada, certo? Para eu passar uma mensagem, qual que é a definição de uma palavra? Aí, se eu não sei, a mensagem não vai ser passada, certo? Então, o código é aquilo que você usa para transmitir a mensagem, certo? Podem ser figuras, como eu coloquei aqui, ó, pode ser a fala, pode ser a escrita, certo? Aí também, a comunicação, ela precisa ainda de um elemento que nós chamamos de canal, certo? O canal é para manter a comunicação. Por exemplo, se eu ligar para você, aí estou conversando, falando, e aí eu fico caladinha lá do outro lado, caladinha. Aí o que você vai falar? Ei, você está aí? Aí, sabe por que a gente faz isso? Para saber se a nossa mensagem ela está sendo transmitida.
para saber se ela está circulando, para saber se vocês estão prestando atenção. Eu não falo, ei, pessoal, vocês estão entendendo? Se ninguém responde, que geralmente ninguém responde, então não mantém canal de comunicação. Eu aqui não tenho canal de comunicação com vocês, mas eu acho que eu transmito a informação. Ó, só acho, né? Então, o canal é o meio, né, que a gente usa para manter a comunicação, certo? Então, se eu falo, gente, anota mais isso aqui em conversas, diálogos, certo? E se a pessoa não responde, você vai perguntar, ei, está me entendendo? E existe ainda o último elemento da comunicação, que nós temos 6, que seria o referente. Então, quais são os 6 elementos referente a contexto, certo? É um assunto. Você só precisa aprender a identificar isso dentro do texto. Aí, eu preciso desses 6 elementos, mas no mínimo tem de haver 3. Quais são eles? Alguém para se comunicar, alguém para receber, algo para ser comunicado. E aí, para que haja essa informação aqui, eu preciso de usar um código, né? Eu preciso saber se ele vai ser passado e eu preciso ter um contexto, beleza? E a função da linguagem é informar, persuadir, emocionar, dentre outras funções, certo? Então, isso aqui não é a função, gente. Aqui são os elementos da comunicação. E aí, gente, para cada elemento desses, existe uma função da linguagem, que é o que a gente vai aprender, né? Observe. O elemento em destaque é a função que nós temos dele, certo? Então, eu coloquei esse quadrinho para vocês avaliarem aqui comigo, ó. Então, nós temos emissor, receptor, mensagem, código, referente. Então, se você perceber que como que eu vou perceber que uma mensagem vai se chamar, a função vai ser emotiva ou expressiva? Como que eu vou saber, professora? Quando você perceber que a pessoa usa o eu dela, certo? A emoção na primeira pessoa. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. E desfrute dos prazeres que não encontro eu por cá. Quando eu falo assim, observe o Gonçalves Dias, lá na primeira geração romântica, falando, minha terra tem palmeiras, certo? Ai, que saudade que tem Casimiro de Abreu. Ai, que saudade que tenho dos anos perdidos, dos meus 8 anos, da aurora perdida, que os anos não trazem mais. Ai, que saudade que eu tenho. Adélia Prado, meu livro, meu filho, certo? Ou seja, quando você nota a pessoa colocando emoção, mas tem de estar na primeira pessoa. Aí a função da língua vai ser chamada de emotiva ou expressiva. Aí, aqui o elemento é o receptor. Como que eu vou saber se a mensagem está centrada no receptor? Quando for direcionado para tu. E presença de estruturas imperativas, ó, presença de imperativo. Imperativo, então eu estou dizendo que é para conversar com o receptor. Tem de haver a linguagem centrada em tu. Por exemplo, venha para a caixa você também. Na verdade, está escrito vem, né? Mas isso é errado, certo? É venha para a caixa você também. Vem é tu, né? Então, nesse contexto, vem tu. Você não tá, aí, nesse exemplo, você nota que a linguagem está centrada no receptor. Coma batom, compre batom, use Mary Kay, né? Use isso, faça isso, compre o carro do ano. Então, geralmente, nós achamos isso, sabe onde? Em propagandas. Propagandas. Por isso que prova gosta de charge, né? Pegar uma charge e perguntar para você qual que é a função predominante. Quem mais cobra hoje isso aqui, gente, é o Enem. Certo? Então, o Enem, ele cobra mesmo. Agora, concurso, como eu havia dito, às vezes vocês acham, mas se achar, tá aí, certo? A função da língua predominante seria apelativa ou conativa, né? A mesma coisa. Cuidado para não se achar que conotativa, é conativa, tá? E
Quando eu percebo que o autor quer centrar na mensagem, é quando ele usa a terceira pessoa, mas você percebe que ele usa a emoção na terceira pessoa. Tem rimas, certo? Tem estrutura. Ele está centrado em transmitir uma mensagem perfeita para vocês. Na literatura, na função da linguagem, é o que nós chamamos de função poética, né? É o conteúdo, está centrado no conteúdo da língua aqui, certo? No conteúdo estilístico. Olha, Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a sentir dor, a dor que deveras sente. Não, poeta, aí olha a emoção, mas a emoção na terceira pessoa, certo? Você percebe que ele está usando a função poética da língua, uma denúncia, ele quer emoção dentro da sua mensagem, certo? E aí você encontra a função poética da língua. Naquela outra eu falei do Gonçalves Dias, ela também tem poética, mas a que predomina é a emoção do autor, certo? Existe também, como é que eu vou saber que está centrada no código? Geralmente, gente, quando for definições, algo explicando algo explicando algo. Sabe um exemplo? Vídeo show. O vídeo show, o maior exemplo hoje de metalinguagem, que pode também ser chamada, sabe de quê? Metalinguística, certo? Pode ser chamado também de metalinguística. É a mesma coisa, é usar a língua para falar da própria língua. Sabe um exemplo na música? O amor é fogo que há Camões, né? Que na verdade Renato Russo regravou, mas esse texto é de Camões. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento. Aí continuaria. O amor, ele está definindo, ó. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Meu filho, Adélia Prado fala que o livro dela é o sangue que corre em suas veias. Então está explicando a vida pelo próprio livro, certo? Então eu vou perceber quando eu perceber a definição a algo sendo explicado por algo. Função metalinguística da língua, metalinguagem, certo? Referente é aquela que está centrada em um contexto, né? Tem a função de informar, aí é chamada de referencial denotativa, porque a linguagem aqui é puramente denotativa. Ó. Então, quando você percebe que o texto tem a função de informar, textos informativos, textos de jornais, né? Notícias de jornais, jornais, sites, quando tem a função puramente de estabelecer a ideia no contexto. Galera, ficou faltando uma aqui, que, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né, que é aquela para manter o canal. Ficou faltando, você vai acrescentar aí. Elemento em destaque, canal. Como que aí a função predominante quando é o canal? É a função fática. Né, a função fática da língua, para manter o canal de comunicação entre o receptor e emissor, nós temos a função fática da língua. Nesse caso, a função é fática, o elemento é canal, certo? Então, aqui vocês encontram essas ideias, beleza? Aí, gente, aqui tem a explicação de cada uma, né? Função referencial, transmite uma informação objetiva. Vocês vão ler direitinho, né? Porque eu coloquei para vocês. Aí dá um exemplo, olha. Então, já sei que aqui ele está falando da função. A função referencial é o referente, né? Que é o elemento da comunicação referente. Por exemplo, bancos terão novas regras para acesso de deficiente. Ou seja, eu estou querendo te informar sobre isso aqui. Então, está centrada no contexto. Quando você perceber que os textos são informativos, argumentativos, está centrado num contexto. Função referencial ou denotativa, certo? Aqui eu vou mais exemplificar. A função emotiva, né? Que você já sabe que tem o eu do poeta, né? Exemplo. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte.
quase não conversa, tem poucos raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode, né? Que é a questão do Drummond aqui, né? Ou seja, a emoção dele aqui transmitindo o que ele está vendo, né? A emoção dele aqui, né? O eu do poeta. Então, função predominante. Existem outras. Até você pode observar que isso aqui tem metalinguagem também, né? Tá definindo. Mas a mais importante é usar a primeira pessoa. Nunca você vai encontrar só uma. Certo? Sempre há mais de uma. Mas é predominante, certo? Conativa ou apelativa, né? O objetivo é influenciar, convencer, já mostrei para vocês. Olha aqui. Não perca a chance de ir ao cinema pagando menos. Gente, isso aqui é uma propaganda, certo? Ó, propaganda, né? Então, você pode observar que se você se lembrar, existe um cinema imenso, não vou falar o nome, mas ele tem essa propaganda, certo? Função centrada no receptor e não na mensagem, beleza? Metalinguagem, que é a função, né, que explica usando o próprio código, certo? Mas hoje a gente encontra isso no dicionário, que é a língua sendo explicada por ela mesma, certo? Quando um poema fala da própria ação de se fazer um poema, né? Então veja aqui, pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema, recorte o artigo. Ou seja, qual é o trecho intitulado Para Fazer um Poema Dadaísta? Olha aqui. Então, ele não vai explicar como se faz o poema dadaísta? Aí ele fala, ó, como é que é o modo de fazer. Pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o jornal e vai fazendo figuras, né? Então, isso seria a metalinguagem, metalinguística, certo? Função fática, né? O objetivo é estabelecer a relação entre emissor e receptor e verificar se a mensagem está sendo passada. Oi, alô, você está me ouvindo? Aham, tudo bem, né? Oi, alô, beleza? Função poética, né? Quando o objetivo é expressar sentimento através dos textos, geralmente predomina a terceira pessoa para você não confundir com emotiva. No exemplo, negócio, ego, ócio, isso. Aí você observa que ele vai colocar. Na poesia acima, epitáfio, para um banqueiro, José de Paulo faz uma combinação de palavras que passa a ideia do dia a dia de um banqueiro, de acordo com o poeta. Ó, negócio, ego, ócio, cio, zero, né? Ou seja, dinheiro, tá no cio, ócio, tá vendo ele combinando as palavras? Ó, cio, ego, fazendo, ó, olha a rima. Cio, ego, entendeu? Tá vendo? Ele tá alternando a rima aqui. Então, isso aqui é só um exemplozinho para você observar como seria a predominância da função poética. Beleza? Então, eu gostaria só de treinar um pouquinho com vocês aqui, se isso caísse na sua prova. Observe. Então, qual é a informação que nós temos, primeiro, no comando da questão? Assinale a alternativa em que a função apelativa. Apelativa é aquela centrada no receptor. É a que prevalece. Então, trago no meu peito um sentimento de solidão sem fim. Sem fim. Marque a melhor. Não discuto com o destino, o que pintar eu assino. Machado de Assis é um dos maiores escritores brasileiros. Isso aqui é um referente, né? Conheça você também a obra desse grande mestre. Olha, semântica é o estudo da significação das palavras, aqui é o código, né? Então aqui você percebe que é o código, né? Está definindo. Conheça você também a obra desse mestre. Quando eu falo conheça você também a obra desse mestre, né? Aí você tem a relação seguinte, ó, o que é apelativa, né? Centrar no receptor. Então a gente tem aqui, ó, trago no meu peito um sentimento, esse aqui é emotivo, né? Não discuto com o destino, que pintar eu assino. Também tem emotiva como predominante aqui, não é isso?
Machado de Assis é um dos maiores escritores brasileiros. Então, isso aqui é um contexto. Tem duas aqui. Pode ser o código, né, que é metalinguagem, ou pode ser também o referencial, tá? Então, mais de uma. Conheça você também a obra desse... Então, observe que é esta aqui, porque é conativa, linguagem centrada em tu, né? Então, a melhor resposta aqui, nós teríamos a letra D de dado. Beleza? Identifique a frase em que a função predominante da linguagem é a referencial. Então, gente, referencial é aquela que a gente tem centrada em quem? No referente, não é isso? Então, observe. Quando você tem Dona Casemira vivia sozinha com seu cachorrinho. Referencial. Observe, vai lendo todas. Vem, Dudu? Não, né? Porque isso aqui não é referencial, isso aqui é receptor. Pobre Dona Casemira. Não, isso aqui você está sendo poético. O quê? O que foi que você disse? É afática. Um cachorro falando? Então é código, não é isso? Melhor resposta, letra A, né? Melhor resposta. Dona Casimira vivia sozinha com seu cachorrinho. Tá te dando um referencial, um assunto, um referente, um contexto, certo? Então, a melhor resposta seria a letra A. Aqui há um texto, né? Então, a gente vai avaliar o texto. Vamos ver o que eles querem de pergunta aqui. Só observar uma coisinha aqui, se eu coloquei essa questão repetida aqui. Deixa-me só observar aqui. Não coloquei não. Então, voltando. Número 4, né? 3. No primeiro parágrafo, é estabelecida uma relação entre mar e povo, que visa um efeito de sentido. Que recurso de linguagem constrói essa associação? Olha, gente, quando a gente fala de recurso de linguagem, que ele faz entre mar e povo, eu poderia ter a metalinguagem, né? Mas o recurso aqui até não era nem para estar aqui, porque aqui já mais está cobrando a figura, né? Recurso de linguagem já é figura. Quando eu falo, quando lhe acontecia o que ficou contado, era costume de Aires sair cedo e a espairecer. Nem sempre acertava. Dessa vez foi ao passeio público. Chegou às 7h30, entrou, subiu ao terraço e olhou para o mar. O mar estava crespo. Ó, tá dando vida a quem não tem vida, né? Personificação. Aires começou a passear ao longo do terraço, ouvindo as ondas e chegando-se à borda, de quando em quando, para vê-las bater e recuar. Gostava delas assim, achava-lhes uma espécie de alma forte, ó, metáfora, né? Que as movia para meter medo à terra. A água, enroscando-se em si mesma, dava-lhe uma sensação mais que de vida. A pessoa também, a que não faltavam nervos, nem músculos, nem a voz que bradava suas cóleras. Então, a relação que ele quer aqui, gente, em relação da linguagem, é a personificação, né? Ele está dando vida, personificação. Ele está dando vida a quem não tem vida. Isso aqui já seria uma figura de linguagem. Mas se você observar, nesse texto, existe também a função poética, né? Porque está colocando emoção. As relações que eu tenho aqui também, pode ser código, ó, metalinguagem, metalinguística, né? Isso que não é de marcar, era uma pergunta aberta. Vamos ver se ele quer, né? Aí, dentro aqui, olha, quando ele fala, nem sempre acertava, foi ao passeio público, chegou às 7h, entrou, então nós temos também referente, né? Referencial, porque existe um contexto aqui, certo? Gostava delas assim, achava-lhes uma espécie de alma forte, né? Então, metalinguagem, além disso é uma figura de linguagem, que a gente chama de metáfora, né? Então, essa aqui está mais relacionada, gente, às figuras de linguagem, tá? Mas tudo bem, respondendo para vocês, a gente ainda vai falar das figuras, né? Em outro bloco que eu vou gravar para vocês ainda, tudo bem? Vamos mais uma? Eu quero que nessas aqui, vocês identifiquem para mim qual que é a linguagem que vocês acham que predomina aqui. Lambetelho, frutro,
orgasmar vale-se, logo, nossa, né, Caetano Veloso, criando um monte de neologismo, né, isso aqui tudo é neologismos, né, criando novas palavras que não existem. Então o autor está usando da emoção na terceira pessoa, tendo intenção de usar essas palavras. O menino, nem tem felicidadania, criando palavras, outras palavras. Então a função aqui é a poética, né? Então ele está sendo poeta aqui, né? Função poética. Mico Branco. A turma do Cacete Planeta está em Vale Nevado, no Chile. Grava um programa sobre as desventuras dos turistas brasileiros, que sai daqui para esquiar, ou seja, tá, isso aqui é um contexto, né? Nós temos aqui um referente, que é um assunto. Então, a função aqui predominante que eu vejo é referencial, certo? Beleza? Eu levo a sério, mas você disfarça. Nossa, se cantar nada, né? Insiste em 0 a 0, eu quero uma 1. Nossa, ainda bem que eu não fui feita para cantar. Mas pensa, eu levo a vida, eu, poética, né? Tá, o autor está sendo aqui, aliás, desculpa, emotivo, né? Então, essa aqui é a função emotiva, né? Ó, o eu do poeta aqui. Compre batom, não precisa nem pensar muito, né? Conativa ou apelativa, né? Aqui nesse contexto você tem a conativa ou apelativa, beleza? É só você dar uma lidinha, né, que vocês conseguem resolver. Como o nosso vídeo aqui está encerrando, gente, eu vou ter de colocar o gabarito para vocês, e aí vocês podem resolver para vocês treinarem também. Então, olha, vou colocar o gabarito para vocês e vocês vão treinar. Nós temos a número 5, que é a letra C, a número 6, que é a letra A, a número 7, que é a letra B de bola. A número 8, vocês vão escrever emotiva, primeira pessoa. A 9, nós temos a letra D de dado. E a 10, nós temos a letra E de escola. Então, aqui vai ser o gabarito para você terminar. Olha, deixa eu ver se eu coloquei só essas mesmo, né? Então, foram 10, tá? Aí você vai observar direitinho, até bom para você fazer sozinho, tá? E aí você tem a parte teórica que eu coloquei aqui também, para você identificar. Essas ideias aqui não tem tanta incidência, tá? Que cai são as figuras. Mas já que eu resolvi regravar, eu vou regravar para ficar completo aí o seu curso, caso você precise das funções da linguagem, beleza? Então, voltando aqui comigo, eu já estou no meu limite aqui no vídeo e para acrescentar essa ideia, nós temos também as funções da linguagem. Coisa tranquila, né? Só você observar o elemento que você consegue identificar a função, beleza? Você vai ficar aí, porque quando eu voltar, eu vou falar de um assunto que cai mais, que são as figuras de linguagem. Metáfora, metonímia, catacrese, né? Aquilo que a gente tem um monte aí que a gente pode falar, tudo bem? Então, fique aí, daqui a pouco eu volto e a gente termina o nosso curso, acrescenta ao nosso curso essas ideias para que você fique com um curso de interpretação de texto completo, tudo bem? Fique aí, eu aguardo você até daqui a pouco.